Paz do Senhor, tudo bem com você que está me assistindo? Meu nome é Lucas. Eu quero, nesse vídeo, compartilhar com você um pouco sobre alguns erros que pregadores, que até líderes, que ensinadores da escola dominical cometem. São erros que eu cometi, erros que, às vezes, infelizmente, a gente continua deixando a desejar um pouco, mas eu quero compartilhar com você algo que o Espírito Santo falou comigo nessa madrugada, e eu creio muito que ele vai edificar a sua vida também, amém? O primeiro erro que às vezes nós cometemos como pregadores, como ensinadores, como obreiros, como líderes, como responsáveis, é falta de oração. O apóstolo Paulo nos instrui lá em 1 Tessalonicenses 5,17, orem continuamente. Nós precisamos orar de forma contínua, e em especial quando você for ministrar, quando você for pregar, quando você for designado a ministrar o ensino na escola dominical, ou quando você receber um convite para estar ministrando em um congresso, ou em um evento, ou em um culto em outra igreja, ou até na sua igreja, quando você for evangelizar, sempre ore. E procure colocar em oração aquele momento específico a qual você vai ministrar, porque a igreja é a noiva de Jesus. Nós não podemos assumir um altar, ou até mesmo assumir uma praça, ou assumir algum lugar para anunciar a palavra de Deus, para falar aquilo que nós queremos falar. E é por meio da oração que nós aprendemos e ouvimos aquilo que Deus, aquilo que o Espírito Santo quer compartilhar com a noiva de Jesus. Nós não temos nada de nós para falar, nós não temos nada para falar, mas o Senhor Deus tem. Então, não deixe de orar quando for pregar. Orar é a base de todo missionário, de todo pastor, é a base de todo pregador, de todo cantor, tocador, obreiro. A oração é a base de todo cristão. O segundo ponto, indispensável, falta de leitura bíblica. Infelizmente, alguns pregadores, alguns obreiros falham um pouco com isso. Quero deixar para você 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 13, que diz: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Como é que o Senhor vai nos usar para exortar, para ensinar, para edificar e instruir a igreja dele por meio da ministração da palavra, se nós não estamos nos alimentando primeiro dela? Eu tenho para mim e compreendo que todo líder de departamento, que todo obreiro, que todo cristão, mas em especial quem tem um cargo, quem já foi separado para algum ministério, quem assumiu alguma responsabilidade de forma mais direta e objetiva na igreja, deveria procurar pelo menos um pequeno curso de teologia, nem que seja um curso médio, mas que seja algo que traga a você um conhecimento amplo da Bíblia, mesmo que seja um curso mais resumido, um curso menor, um curso mais rápido, mas é importante você que é ministro, você que é líder, você que é obreiro, ter um conhecimento amplo da Bíblia sobre diversos temas, sobre diversos assuntos da Bíblia, porque a igreja olha para nós, a igreja olha para você e espera de você uma explicação sobre algo que vem com dúvida na vida dela. E é para isso que nós estamos aqui. Quando você for ministrar, leia o texto que você vai pregar, leia o texto anterior a ele, leia o texto posterior a ele. E junto a esse segundo erro, a esse segundo apontamento que alguns pregadores cometem, eu já vou para o terceiro ponto, que é ler e estudar livros complementares. Por quê? Porque às vezes nós lemos a Bíblia e deixamos de nos aprofundarmos naquilo que o Espírito de Deus inspirou o escritor. Contexto histórico do texto que você está lendo, o porquê o autor escreveu, quando escreveu, onde escreveu, para quem escreveu, qual era a realidade do ambiente em que aquele autor foi inspirado por Deus para escrever aquele texto, aquela parábola, aquela citação, aquele evento, aquele fato que você está lendo e que foi inspirado pelo Espírito Santo a compartilhar com a igreja. Então tenha, mesmo que pouco, mais um arcabouço de alguns livros, de algumas teologias, mesmo que resumidas, algumas sinopses, alguns estudos fundamentados biblicamente, para que você possa se aprofundar, para que você possa procurar, até mesmo na internet, obviamente, tendo cuidado com as fontes que você procura,
para compartilhar o texto bíblico com a igreja com uma riqueza de detalhes, com uma riqueza de conhecimento, porque a igreja do Senhor é a noiva de Jesus. E nós, quando assumimos um púlpito, quando assumimos um altar para anunciar e compartilhar a palavra de Deus, nós precisamos entender que ali é um momento em que nós devemos entregar o máximo, tudo aquilo, o nosso melhor para a igreja do Senhor, porque a igreja, a noiva do Cordeiro, é merecedora do melhor. Eu quero finalizar com 2 pontos que eu posso juntar até em um mesmo, que é ser pregador sem estar próximo do seu pastor, não ouvir o seu líder. Infelizmente hoje muitos, mas muitos obreiros, muitos líderes, muitos pregadores, até mesmo cantores, bandas, enfim, estão por aí exercendo seu chamado sem querer estar próximo do seu pastor. Eu quero falar para você que por mais que você possa ter a unção do Espírito Santo, por mais que você possa ter o conhecimento teórico, por mais que você possa ter uma retórica muito boa, se você é cantor, por mais linda que seja a sua voz, se você toca, por mais habilidoso que você seja ou habilidosa, enfim, por maior que seja a sua capacidade ou o seu conhecimento, quero te dizer que nada disso exclui a compreensão e a aproximação do seu líder, do seu pastor. Tenha isso em mente. Quero deixar também um versículo nesse momento para você, Hebreus 13, 7, que diz: lembrem-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Olha só, não é porque o seu pastor tenha uma capacidade técnica menor do que a sua, que ele tem uma unção menor do que a sua. Olha aqui, eu aprendi com o tempo que, por maior que seja o nosso conhecimento, nada supera a experiência de um grande homem ou de uma grande mulher de Deus. Por mais linda que seja a sua mensagem, por mais bela que seja a sua ministração de louvor, nada supera maravilhosos e lindos conselhos de quem tem experiência no campo, na obra missionária, na gerência da igreja. Então, esteja próximo ao seu pastor. Você tem uma dúvida teológica? Para de ficar indo na internet buscando teólogos aleatórios. Procure o seu pastor, peça a ele uma referência, tire com ele a sua dúvida, envie um esboço de uma mensagem sua para ele, converse com ele sobre isso. Deixe de conversar com o seu pastor só para falar coisa ruim, irmão. Deixa de conversar com o seu pastor só para contar dificuldades, mas peça para ele: pastor, dê uma opinião sobre a ministração que o Senhor me deu a oportunidade esses dias. Pastor, essa saudação que eu dei foi boa, me ensina, faça suas ponderações, faça suas correções, me ajude a melhorar. Então, aproxime-se do seu pastor. Para finalizar, um pouco ainda sobre esse tema, sobre honrar a liderança, sobre honrar essa unção, eu quero dizer que nunca saia sem a bênção do seu pastor. Se você recebeu um convite para pregar em uma outra igreja, para cantar, para ministrar o louvor, para ministrar a palavra, enfim, entre em contato com o seu pastor. Honre ele com essa linda atitude. Liga para ele e diga: pastor, recebi um convite, o Senhor me abençoou para ir, o Senhor prefere que eu fique na nossa igreja nesse dia para trabalhar, para ficar na porta ou para fazer qualquer outra coisa. Saiba honrar aqueles que vieram antes de você ou aqueles que Deus colocou para te ensinar. O meu pastor tem uma frase que ele sempre diz, eu acho linda, eu quero finalizar aqui: a unção que você honra é a unção que você atrai. Então saiba honrar a unção da sua liderança, saiba honrar a unção dos homens e mulheres de Deus que o Senhor colocou ali para te ensinar, mesmo que ele possa ser daqueles pastores mais antigos, que talvez não teve a oportunidade que você está tendo de ter conhecimento ou de ter acesso à internet, mas aprenda uma coisa: honrar quem já trilhou os nossos próximos passos é um presente de Deus para nós, para aprendermos a alcançar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Que Deus te abençoe, você, pregador, líder, obreiro, você que é pastor também, professor, que em nome de Jesus eu e você possamos aprender com esses erros, falhas que eu já cometi, que já aconteceram corriqueiramente na minha vida, às vezes pela correria do dia, enfim, acontece, mas que esse vídeo possa edificar a sua vida.
Se você gostou, eu te convido a se inscrever aqui no canal, a curtir esse vídeo. Sinta-se à vontade para deixar sua opinião nos comentários, a compartilhar com seus amigos, com os irmãos da sua igreja e que em nome de Jesus nós possamos continuar aqui aprendendo um pouco da palavra de Deus. Deus abençoe.